É com muita alegria que nos encontramos neste momento na Praia de Santa Cruz, onde vive presentemente a nossa amiga Isaura Feiteira, que nós já conhecemos dos tempos de Porto Alegre como colegas na Escola Técnica. A Isaura Feiteira é uma daquelas mulheres que foram tocadas pelo Graal e que desde muito cedo aderiu a esta causa e a este movimento. Quando o nosso blog, o Animus Semper, começou a falar do Graal, várias pessoas pediam mais informação sobre o Graal em Porto Alegre. Conseguimos o testemunho da Luísa Tavares e da sua irmã, Teresinha Tavares, já com 85 anos. Desta vez vamos acrescentar mais alguma coisa, falando diretamente com a Isaura sobre a sua experiência de Porto Alegre. Isaura, bem-vinda ao nosso blog. É com muito gosto, muita alegria que nós estamos aqui. Vivemos anos de muita amizade em Porto Alegre, uma amizade cheia de vontade de servir, porque era uma amizade voltada muito para a comunidade. Isaura, o que é que fez que tu aderisses tão cedo ao Graal? Eu era uma jovenzinha quando a Teresinha Tavares foi dar aulas para Porto Alegre e nessa altura senti que na procura em que eu estava de poder servir e de poder conhecer mais ou de aprofundar a minha fé, senti que o Graal era um caminho. Porque o Graal, além da componente da procura espiritual, tinha também a componente do social e a componente do internacional, uma vez que o Graal é um movimento internacional de mulheres. E foi isso que me desafiou, sinceramente. Desde muito cedo, era jovem ainda ou já eras professora? Era jovem, tinha os meus 16, 17 anos. E que atividades tu te lembras assim, logo do princípio dos tempos de Porto Alegre? Que atividades o Graal lá desenvolveu? Eram campos de férias e campos de trabalho, inicialmente, encontros regulares de adolescentes e jovens, com vertente de visita a algumas localidades próximas de Porto Alegre. E depois, mais tarde, já a alfabetização de adultos em toda a região de Porto Alegre. Essa alfabetização, digamos, era uma atividade muito programada e digamos, muito importante já. Envolvia muita gente. Que pessoas é que aderiram? O projeto de alfabetização nasce porque se tinha já a noção da quantidade de pessoas que não eram alfabetizadas naquela região. Daquela altura, a geração dos 30, 40, 50, que não sabiam ler nem escrever. E foi feito um levantamento naquelas aldeias mais próximas, em Porto Alegre concretamente, e daí, com o projeto de promoção humana e evangelização, lançar-se a alfabetização e vieram jovens universitários de Lisboa que ficaram a residir em Porto Alegre todo o verão, portanto doaram as suas férias gratuitamente, não era um programa gratuito, não é, da parte de quem fazia a alfabetização. E depois cada um de nós se espalhou por Porto Alegre, Alegrete, Ribeira de Misa, Lagoa, Fortios, por aí. E à frente desse movimento da alfabetização estavam nomes célebres do tempo. Sim, o professor Lindley Sintra, que era o responsável pela linguística. O professor Bruto da Costa. O Bruto da Costa é muito ligado aos problemas sociais, não? Exatamente, o Bruto da Costa. Aliás, o levantamento das pessoas não alfabetizadas foi muito feito pelo Bruto da Costa, em conjunto com o Reynolds e a Xinha Reynolds também. Portanto, várias pessoas que colaboraram. O Reynolds é que estava ligado mais à fotografia, não é? Sim, o Reynolds fazia a fotografia para os desafios que nós lançávamos em cada sessão da alfabetização. O método, naturalmente, que era
o Paulo Freire. Era o método Paulo Freire, que era o projeto de alfabetização e conscientização. Portanto, não nos limitávamos só a que as pessoas aprendessem a ler e a escrever, era tornar, fazer consciente nas pessoas os problemas sociais que existiam e como fazer face a eles. Não era só o tomar consciência, era como fazer face. Pois, dos meus tempos de Porto Alegre também me lembro de uma cooperativa, de uma, digamos, qualquer coisa assim parecida que o Gareal desenvolvia. Havia uma cooperativa de mulheres no Caia, Urra, que bordavam, faziam, teciam. Urra que fica ali a poucos quilómetros, não é? Exato, a Urra deve ficar, não sei, talvez a uns 15 quilómetros de Porto Alegre, não sei bem o certo. Mas, e, portanto, era o grupo de mulheres que tecia e bordava, e esses produtos depois eram vendidos, que revertiam a favor da cooperativa de mulheres. Muito curiosamente, tu apresentas-me aqui, hoje, dos tecidos que essas mulheres confeccionaram no tempo. Exatamente. É muito engraçado, sobretudo aqui, os motivos, até as próprias espigas, não são iguais. São diferentes umas das outras. Tinham outros com bolotas, tinham... Outros com bolotas. Também uns com... E eram elas depois que vendiam os seus produtos, não é? A cooperativa era para isso. Sim, eram elas que vendiam os produtos e depois havia sempre alguém do Graal que ajudava na venda destes produtos. Ou seja, divulgava também e ajudava. Iam para feiras de artesanato, mesmo em Lisboa e assim. Portanto, foi assim um tempo... Lembro-me, por exemplo, da Claire Richard, que era canadiana e que estava a viver connosco em Porto Alegre nessa altura. Sim. E a Claire foi uma das grandes dinamizadoras deste projeto também, de ligação com as mulheres e na venda dos produtos. Parece que as mulheres já tinham dificuldade em tomar opinião, tinham que perguntar sempre ao marido. Sim, sim, é verdade. As mulheres tinham que, mesmo na altura de organizar a cooperativa, as mulheres não organizaram a cooperativa, a maior parte delas não organizavam. Porque tinham que ter a autorização dos maridos para poderem elaborar, digamos. E para além agora dessa cooperativa, também me lembro das célebres quartas-feiras culturais. Curiosamente, a Uniseixal também tem uma quarta-feira cultural. Que engraçado. A Universidade Sénior do Seixal. Não sei o que é que há de magia nas quartas-feiras. Como é que era isso em Porto Alegre? As quartas-feiras culturais em Porto Alegre, havia sempre alguém convidado. Havia um tema da atualidade, que tentávamos sempre que fosse um tema da atualidade, e convidavam-se pessoas que vinham falar sobre esse tema, pôr interrogações, aberto a quem quisesse. A divulgação dessas quartas-feiras era feita de boca a boca, era oral, não havia, por um lado não havia outros meios, por outro lado havia algum receio em relação à realização, na medida em que tinha que se pedir sempre uma autorização ao Governo Civil para fazer essas quartas-feiras. E se a pessoa que era convidada não era persona não grata ao Governo Civil, ao Governador Civil, não era autorizada, por isso simplesmente. Lembras-te de alguém que não foi mesmo autorizado a participar? Sim, lembro-me do Mário Castrinho, por exemplo, que não foi autorizado a vir. Mário Castrinho, que era sobretudo um crítico de cinema, não é? Era um crítico de cinema e era um crítico da sociedade também. Ele era jornalista, não é? Pois, que era como marido jornalista. da Alice Vieira. E era um crítico severo em relação ao regime, portanto não era considerado como tal. Mas o Bruto da Costa conseguiu ir lá. Sim, o Bruto da Costa era um homem se calhar moderado em termos de... Embora fosse um homem muito responsável já no social e nas questões da pobreza, foi autorizado pelo Governo Civil. Também havia uma grande consideração pela Maria de Lourdes Pintacilgo e o Governador Civil, enfim, condescendia em alguns destes nomes. O Dom António Marcelino foi outro que colaborou imenso também nessas quartas-feiras.
Estava a ver se me lembrava assim de outros nomes, mas houve sempre, por exemplo, sei lá, lembro-me também de uma vez termos passado o filme Uma Abelha na Chuva. Abelha na Chuva, não é que se Sim, chama? do Carlos Oliveira. Exatamente, e que foi a Porto Alegre, esse também teve quase para não ser autorizado, e que foi a Porto Alegre, e depois a PIDE não autorizou que se fizesse uma grande discussão. Tiveram presentes, mas não autorizou que se fizesse uma grande discussão sobre o filme. No entanto, o filme passou e juntou muita Olha, gente. a Maria de Lourdes Pinta-Silco, digamos, era uma mulher muito respeitada pelas próprias autoridades políticas, não? Sim, Maria de Lourdes, aproveitando, digamos que a primavera marcelista, e o Marcelo também tinha uma grande consideração por ela, a Maria de Lourdes conseguiu, também de certo modo com alguma moderação, poder ser aceite por muita gente, e dentro da igreja também era uma pessoa aceite. Aliás, o Grau foi para Porto Alegre porque o Dom Agostinho de Moura solicitou, sabendo que o Grau queria, enfim, instalar-se em Porto Alegre, aceitou. Enquanto que em Lisboa já houve muita dificuldade com o Dom António Sergeira, que não permitiu logo de início. Interessante. Foi primeiro para Porto Alegre e para Coimbra, e só Olha, depois para em mim Lisboa. é novidade, eu não sabia que o Dom Agostinho era um homem tão aberto. É verdade, mas estás a ver, foi. O Dom Agostinho foi dos que foi mais aberto, até porque precisava de professoras no Colégio Diocesano, e que era a Teresinha Tavares, a Tomás e Santa Clara e a Regina Amorim foram para o Colégio Diocesano dar aulas como professoras, portanto eram assim consideradas. Também interesse Exatamente, da também interesses. Diocese. Por outro lado, eu acho que foi o Dom Agostinho foi de uma grande abertura. Olha, depois de Porto Alegre vieste para Pena Firme, não foi? Depois de Porto Alegre, sim, vim ainda para Torres Vedras, ainda dei aulas de moral na Escola Industrial e Comercial de Torres Vedras, e depois tive o desafio para vir para o Externato de Pena Firme, e era um projeto que me dizia bastante, porque eu sempre gostei da educação. Aliás, desde os meus 6 anos que eu queria ser professora. E quando tive o desafio para vir dar Físico-Químicas no Externato de Pena Firme, aceitei de bom grado, porque não era só a questão de dar aulas, havia todo um projeto. Sim, o externato era. Também tinha qualquer ligação aos seminários, não tinha? Assim, anteriormente, portanto, passou a ser externato a partir do 25 de Abril. Em 75, portanto, o externato abriu em 75. Antes era só seminário. Antes era seminário. E nessa altura, como já havia uma grande crise de vocações, estavam meia dúzia de rapazes. Pois. E foi o padre Crisóstomo, que na altura estava como vice-reitor, que com outros professores teve alguma visão de dizer é a altura de isto se tornar uma escola para toda a população, porque as pessoas daqui da região não tinham acesso à escola, era muito difícil, não é? Mas era ao mesmo tempo um projeto de formação cristã? Exatamente. Formação pessoal e cristã, e com vários projetos que se foram sempre desenvolvendo. Olha, tu no fundo, mesmo pertencendo ao Graal, continuas com uma vida pessoal, digamos, individualmente decides o que queres para ti, não? Sim. Não tens nenhuma superior a comandar-te. Não, entre nós, Grau, evidentemente que nós vamos conversando umas com as outras nos projetos que temos, mas não tenho nenhuma obrigatoriedade de fazer seja o que for. A única obrigação é aquela que me vem do coração. Pois. Porque acho que... Organizam conferências, círculos de estudo? Sim, aqui em Santa Cruz, eu neste momento estou envolvida na paróquia. E a nível da paróquia, portanto, fazemos grupos de reflexão de textos do domingo. Por outro lado, também a nível da paróquia, avançamos com o acolhimento de uma família síria, um casal jovem com 3 crianças, e que nós acompanhamos todo este projeto, que tem um protocolo com a PAR, a Plataforma de Apoio aos Refugiados. É um projeto novo e também muito desafiante, porque não é nada fácil. Pois nada fácil, aos vários níveis. Assim, que dificuldades vocês estão a encontrar nos primeiros meses ou anos? Pronto, em relação à família propriamente dita,
A grande dificuldade tem sido problemas de saúde do pai de família, sobretudo. O nascimento do bebê, que nasceu já cá. E depois, a nível deste país, tem sido uma série de, como é que lhe hei de chamar, de burocracias a nível dos serviços. Concretamente em relação ao CEF, eles renovam, têm que renovar a autorização de residência de 3 em 3 meses, e de 3 em 3 meses nós temos que renovar todos os papéis, o da Segurança Social, o da Educação, o da Saúde, todos os papéis têm que ser renovados, o que é uma coisa aberrante, não é? O emprego é fácil? O emprego é muito difícil também. Ele esteve a trabalhar numa carpintaria com um contrato de 3 meses, ao fim de 3 meses o contrato não foi renovado e neste momento está outra vez sem emprego, estamos à procura de emprego. Pois. Ele tem uma bolsa que vem do CEF, que é uma bolsa por 2 anos, 1000 euros por mês. E daí para uma família de 5 pessoas, não é? E daí tem que sair tudo, não é? E depois, em dezembro, quando acabar esta bolsa, vamos ver como é que vai ser. Isto quer dizer que tu és uma professora reformada, mas não desativada. Não, uma professora ativa, porque para além disto tudo eu ainda tenho, ainda faço apoio voluntário a miúdos com carências económicas que vêm cá a casa às tardes e tenho explicações com eles de matemática e de física desde o 5º ao 9º ano. Isaura, nem imaginas o prazer que eu estou a sentir com esta pequena conversa. E muita gente de certeza que está à espera dela para saber muito mais sobre o Graal e sobre as pessoas do Graal. Quero agradecer-te muito em nome do Ânimos Sempre, em nome do outro grupo, de uma associação de antigos alunos que também foram marcados não pelo Graal, mas foram marcados pelos seminários que fizeram de nós uns homens diferentes. Muito obrigado. Nada, António. Um prazer.